Seguimos então com o placar Oftalmologia para além dos oftalmologistas. Chamo ao palco para ser a nossa moderadora Isabel Clímaco, professora coordenadora da Coimbra Business School. Seguem-se os nossos oradores. Eugênio Rosa, vogal do Conselho Diretivo ADSE. Liliana Gomes, consultora da MEDIS. Cristina Vaz de Almeida, presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Rita Veloso, da Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar. André Biscaia, presidente da Associação Nacional das USF. Muito bom dia a todos. Eu, antes de mais, queria, além de cumprimentar, obviamente, a assistência e os meus ilustres colegas de painel, queria envergonhar aqui um bocadinho o Sérgio. Não é envergonhar, é de facto dizer que é um prazer enorme. Eu conheci o Sérgio em contexto académico e é de facto um gosto ver de facto o crescimento dele, e perdoa-me o termo, o crescimento dele do ponto de vista profissional e académico e sobretudo ver o entusiasmo e a garra com que ele tem posto, quer neste evento, não é obra trazer as pessoas da capital, e perdoem que eu também sou da província, à província, é de facto um feito gigantesco e sobretudo envolver tantas áreas disciplinares. Portanto, o Sérgio é um orgulho quase. Acho que ele percebe o que eu quero dizer com isto. E muito obrigada, portanto, por me ter convidado. De qualquer forma, ele deu-me um presente um bocadinho envenenado, que é, deu-me um painel muito heterogéneo, que me obrigou, portanto, a uma grande ginástica de ver, arranjar aqui um fio condutor para quem nos ouve ter aqui alguma lógica e alguma sequência. Portanto, vamos ter aqui cuidados primários, vamos ter, portanto, no fundo, financiamento, ADSE e seguradoras e, por fim, mas não é, que é igualmente importante, a literacia em saúde e a doutora Rita Veloso, da parte da saúde digital. Portanto, por uma questão de sequência lógica, e claro que esta foi a minha lógica pessoal, portanto, que eu tive o cuidado de lhes transmitir. Portanto, eu começaria, isto foi já falado, não quero repetir, porque não sou eu a estrela, são os meus convidados, são os vossos convidados, os da plateia, aqui à mesa. Falou-se já imenso da falta de universalidade, portanto, no acesso. Esse é um problema crónico, só que eu aqui vou falar mais, tem-se falado mais do lado, talvez, da oferta do que do lado da procura. Eu queria focar muito aqui o lado utente neste painel e, portanto, a questão do acesso. Aliás, li ontem no público, não sei se é verdade, que hoje é o Dia Mundial do Médico de Família, portanto, acho que faz todo o sentido começarmos aqui pela doutora André Biscaia. E o repto que eu lhe lanço é, de facto, este acesso não universal, esta falha do serviço público, ou seja, e também do seguro público, ou seja, não há aqui cobertura universal também. Depois é aí que entram os nossos colegas aqui do ADSE e da seguradora. Mas primeiro, os cuidados primários como primeira porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde. Em que medida é que o André vê esta questão? A sessão anterior da doutora Ângela trouxe aqui algumas pistas, nomeadamente uma questão que foi levantada pelo doutor Augusto e também pelo doutor Rufino, até nos ajudou aqui um bocadinho a acertar algumas agulhas, e portanto eu lanço-lhe esse repto, as barreiras do acesso, ou seja, a clássica limitação da cobertura de médicos de família, a questão dos rastreios, que já se falou aqui imenso, portanto, no acompanhamento, ou seja, na primeira consulta, depois do rastreio, o acompanhamento, etc. E pedia-lhe, aliás, pedia ao resto da mesa também, que destacasse dois grupos que eu acho que são prioritários, não é? Que são as crianças e os mais idosos. E, sobretudo, porque tem-se falado aqui muito pouco da pobreza e que é a questão da população, portanto, que pode correr riscos financeiros de não ter capacidade, não está coberta por nenhum subsistema e também não tem capacidade de o fazer em termos de seguradora. E, portanto, há
o risco de ter aqui uma subcarga enorme dos pagamentos diretos. Julgo que sabem, a nível da estatística da contabilidade, da conta satélite da saúde, nós somos campeões, no mau sentido, e andamos à volta de 30% de despesas das famílias, é de facto do nosso bolso. Claro que é sobretudo em medicamentos, mas há um estudo já com alguns anos ali do meu querido Pita Barros, que é sempre um serviço público de consulta fantástico, que mostra que andava, eu julgo que a rubrica acaba por ir para dispositivos e equipamentos, portanto não é fácil ver qual é de facto a percentagem nesta parte da oftalmologia, mas de qualquer maneira andará para aí à volta dos 9, 10%, ou seja, não será da despesa da oftalmologia que é saída do próprio bolso do utente. E, portanto, nesta situação, uma população muito envelhecida, não há médicos de família, a prestação privada é dominante aqui nesta especialidade, julgo que é cerca de 50 e tal %, e a questão dos grupos vulneráveis / pobreza. Portanto, lanço aqui a primeiro repto ao Dr. André Pesqueira. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Queria também dar os bons dias a todos os presentes. Queria agradecer ao Sérgio Azevedo. Eu já, agora nos comentários da sessão anterior, já consegui, tentei dar um pouco a ideia de como é que nós montamos a nossa reforma. Esta é uma maneira, eventualmente até mais eficiente, de montar a reforma. A nossa reforma demorou 15 anos a ser aceite e agora este ano vamos chegar aos 18 anos e aos 18 anos ainda só conseguimos cobrir 70% da população e, portanto, eventualmente este, se calhar, é o tempo português, não é, de se fazer as coisas, mas eu acho que realmente esta maneira de tentar, o que eu vejo aqui, naquilo que está a ser proposto, é um modo muito acelerado em relação àquilo que nós fizemos, com grandes semelhanças, mas realmente uma forma que eu penso que vai ser muito mais rápido para se conseguir esta mudança. Esta mudança, eu penso que realmente tem que garantir aquilo que também já foi dito, tem que garantir acesso, tem que garantir equidade e também proximidade. Não é? E é aquilo que realmente em termos de cuidados de saúde primários são 3 pilares fundamentais e para conseguir isto é preciso otimizar a jornada da pessoa dentro do sistema de saúde, e aqui em particular para a saúde da visão. E para garantir um pouco o acesso, a equidade e esta otimização da jornada da pessoa, a jornada da pessoa, vamos também ouvir aqui falar um pouco de literacia, a pessoa muitas vezes sente-se perdida também dentro do sistema, ter uma equipa de saúde familiar de referência ajuda nessa orientação. E aquilo que realmente a medida que nós achamos que poderia resolver mais problemas e que temos, portanto, apresentado ao poder político, é realmente atribuir uma equipa de saúde familiar, e aqui não estamos a falar só de médicos de família, é uma equipa de saúde familiar a trabalhar em condições otimizadas. E não é para toda a gente que tenha a cidadania portuguesa, é para todos os residentes em Portugal. E este é um aspecto fundamental e que, por exemplo, fez toda a diferença na Covid. Em Portugal, ao invés de outros países, não houve guetos, ou seja, não houve gente sem cuidados. E isso foi porque as medidas que estavam a ser pensadas foram pensadas para toda a gente que estava a residir em Portugal naquele momento. E, portanto, é fundamental a equipa de saúde familiar a trabalhar em condições otimizadas para os residentes em Portugal. E a maneira de alcançar isto também já se falou aqui, tem que se criar sistemas que sejam capazes de atrair e depois reter os profissionais dentro do SNS, porque também nós consideramos a área em que trabalhamos, os cuidados primários de saúde, são cuidados essenciais. E se são cuidados essenciais, têm que estar disponíveis sem qualquer tipo de constrangimento. E, portanto, tem que se arranjar um sistema em que realmente não haja este tipo de constrangimento e nós achamos que a maneira mais fácil de fazer tudo isto é realmente através do modelo B. Do modelo B das USFs, que realmente é um sistema que já deu provas. O Portugal tem uma série de indicadores muito bons relacionados com os cuidados de saúde primários, nomeadamente internamentos evitáveis. Se temos a taxa de internamentos evitáveis das melhores da OCDE. Em termos de mortalidade evitável e mortalidade tratável, estamos acima da União Europeia e acima de países como a Alemanha.
na evitável estamos acima da Dinamarca, da Áustria, portanto, países que têm PIBs muito superiores aos nossos, e temos uma esperança de vida que é muito acima daquilo que era expectável para as condições socioeconómicas do país, e isso até motivou um estudo do Lancet, em que disse que havia 5 países no mundo que conseguiam fazer isso, Portugal era um deles, e o que eles diziam, as políticas destes países têm que ser estudadas. Para isto, para a parte da proximidade, que também é um aspecto fundamental, esta parte realmente do hospital sair fora do hospital e ir para os centros de saúde é um caminho. Outro caminho são as equipas móveis, e isto podia resolver também alguns daqueles problemas, alguns daqueles equipamentos que podem estar em equipas móveis, e depois outra solução que também que está a ser encontrada também junto com o poder local, é o poder local também poder ter, por exemplo, telesaúdes e, por exemplo, há freguesias que têm cabines em que se consegue medir a tensão arterial, ver a oximetria e ter uma consulta apoiada por registros também na própria junta de freguesia com o médico a muitos quilómetros de distância. Qual é a situação atual? Há uma grande disparidade ao longo do país, não só em rastreios, mas em tudo. O sistema de informação atual não devolve dados sobre a saúde da visão, ou seja, não há indicadores que eu possa ver, por exemplo, no BI dos cuidados de saúde primários, é que se eu quisesse ir avaliar e trazer aqui uns números, não o consigo fazer, e, portanto, tem que se introduzir essa parte. Não há indicadores contratualizados específicos para a parte da saúde da visão, mas temos 3 documentos de referência. Também isso já não é mau, digamos, o primeiro passo. Temos um programa de saúde infantil que inclui a parte toda do rastreio. Temos uma estratégia nacional para a saúde da visão, que está muito detalhada, está sucinta, está concentrada, está focada naquilo que interessa. E temos um documento também com as boas práticas de oftalmologia, pronto, que também eventualmente poderá ser revisto, mas eu acho que também é um bom documento. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer, e já foi muito evidenciado nas sessões da manhã, temos os rastreios, realmente em termos de estudo infantil e da parte da retinopatia diabética e também nesta parte agora aqui realmente da deficiência macular da idade, ou seja, são rastreios que se têm que implementar, têm que se otimizar porque as coisas não estão a funcionar completamente bem. Temos depois a parte do diagnóstico precoce, em termos de glaucoma, de olho vermelho, de cataratas, há uma série de realmente patologias que realmente temos que, eventualmente isso implica depois também alguma formação adicional e formação contínua, e depois temos o problema dos erros de refração, que muitas vezes não conseguimos ter uma resposta também útil para as várias fases da vida. E, portanto, esta questão dos rastreios, só para finalizar, para depois termos tempo, os rastreios têm que ter equipas dedicadas, ou seja, os rastreios têm que ser sistemáticos, assim, não podem estar dependentes do diabético, da pessoa com diabetes ir à minha consulta, tem que haver uma equipa dedicada, um centro dedicado a estes rastreios, e é assim que se consegue fazer um rastreio sistemático, senão vamos estar sempre sem um rastreio que realmente consiga alcançar os seus objetivos. André, foi super sintético. Obrigada. Eu depois tento haver uma segunda ronda final para, depois de todos intervirem, poder haver alguma mais-valia de algum comentário final rápido, porque, entretanto, podem surgir outras coisas. Eu passaria então agora para a parte do financiamento e da cobertura, e começo pelo subsistema público da ADSE. Portanto, a ADSE, como sabemos, é um universo muito envelhecido, apesar do alargamento. Há também uma porcentagem grande de pessoas, de facto, que não atingem o limiar da contribuição. Eu gostaria que o Dr. Eugénio falasse um pouco, nos desse um bocadinho a panorâmica de alguns números, se for possível, 1 ou 2 slides, se quiser, em termos de projeção, para podermos ter alguma realidade de números. Não sei se trouxe, o Dr. Eugénio trouxe? Não. Tem alguma... pronto, tem, ok, não interessa, tem papel, tudo bem. Dar, portanto, alguma dimensão em termos de números, o que é que temos, e, sobretudo, as polémicas que têm aqui sido levantadas pelos especialistas de oftalmologia, que reclamam bastante sobre a questão da ADSE e, portanto, como é que estamos. Nomeadamente, eu também tenho li algumas coisas sobre isso, a questão mais banal, que, aliás, o funcionário público saudável, mais ou menos saudável, pelo menos não vai ao médico e pensa que é saudável, que basicamente o que gasta da ADSE são óculos e dentes, não é? Portanto, eu pergunto como é que é a questão, já nem falo em patologias mais graves, mas
como é que estamos em termos de comparticipação das armações, das lentes, pensando sobretudo nas classes de rendimento mais baixas e que, portanto, têm de facto a grande possibilidade de vir a ter grandes constrangimentos financeiros ou até as chamadas despesas catastróficas, não é? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Dr. Sérgio Azevedo pelo convite que nos fez. Efetivamente, tem sido importante para mim ouvir opiniões diferentes e sair também dos gabinetes que a gente muitas vezes precisa para conhecer melhor a realidade. Eu sou membro do Conselho Diretivo da ADSE por indicação dos beneficiários. Portanto, e sou economista, não tenho conhecimentos clínicos, que também é uma falha no Conselho Diretivo da ADSE, mas tenho-me orientado fundamentalmente duas perspectivas, uma económica, a sustentabilidade da ADSE, e outra, não me esquecer que estou lá para defender os interesses dos beneficiários, que passa fundamentalmente também por garantir o acesso a cuidados de saúde. E isso leva-me a encarar os prestadores como uma parte importante, porque sem prestadores, e nomeadamente sem médicos, os beneficiários não têm acesso a cuidados de saúde. Eu gostava também de dizer que eu vou falar em nome próprio. Quer dizer, muitos dos problemas que eu aqui vou levantar são problemas comuns que temos discutido a nível do Conselho Diretivo, mas não abdico da minha opinião própria sobre cada um deles. Eu tinha deixado para o fim o problema da tabela, mas começaram aqui a levantar e eu gostava de contar, até para compreenderem como é que foi construída a tabela da ADSE, publicada em setembro de 2021. Eu entrei para a ADSE em 2018 e quando entrei, encontrei 2 membros do Conselho Diretivo a construírem a tabela, nova tabela, a atualizar a nova tabela, a pensar-se em fechar preços, pacotes, os chamados preços compreensivos, com muito reduzido apoio de médicos. Nós, nessa altura, nem tínhamos consultor de oftalmologia. Esta era a realidade. Isto determinou que a tabela inicialmente apresentada, e tivemos que apresentá-la rapidamente, porque quando entrou a nova Presidente, porque nós andávamos a prometer a tabela desde 2018, tinha-se passado 2019, tinha-se passado 2020, íamos adiante 6 em 6 meses, e chegou a um ponto que a situação era insustentável. Com a entrada da nova Presidente, a atual doutora Manuela Faria, conseguimos efetivamente, eu e ela fundamentalmente, pegámos na tabela que estava a ser feita, não conseguimos, até porque não tínhamos apoio ainda multidisciplinar médico, atualizar uma série de preços que estavam extremamente baixos, que tivemos consciência que se aquilo entrasse em vigor, iria causar uma fuga de prestadores, e publicamos essa tabela. Após esse período, nós começamos a aumentar o número de consultores que a ADSE, consultores médicos que a ADSE tem, e a partir desse momento começamos a introduzir alterações na tabela em várias áreas, não só em oftalmologia. Mesmo na oftalmologia nós temos um consultor de oftalmologia, mas eu apercebo aqui que há várias especialidades dentro da oftalmologia, o que significa que um consultor de uma área muitas vezes também pode ter deficiências em relação à outra. Estamos neste momento, temos consciência que a tabela precisa de uma reformulação muito grande. Nós, infelizmente, afastamos da tabela de ordem dos métodos a TOM, e o que tem tornado um bocado difícil o nosso diálogo até com os prestadores e com os médicos. Nós, recentemente, para fazer esta última atualização que fizemos agora em 2023,
nós pedimos a vários prestadores que fizessem propostas de preços, de atos, etc. E uma coisa que nós constatamos é que para os mesmos atos, prestadores diferentes apresentavam preços totalmente diferentes, com diferenças de 20%, 30% e 40%. O que é que isto deu-nos a ideia, pelo menos a mim, que os próprios prestadores interpretavam as designações dos atos de maneira diferente, porque não se conseguia justificar de outra maneira as diferenças tão grandes. Mas a ideia que existe na ADS, eu agora vou sair da ADSE, vou ser substituído por um médico, fiz um esforço grande para que, a nível do Conselho Diretivo, existisse menos alguém com conhecimento e sensibilidade clínica, porque é fundamental. Nós todos os dias tomamos decisões sobre informações clínicas, quer dizer, são decisões administrativas, financeiras, com impacto económico, mas que têm como base informação clínica, porque nós não tomamos decisões, por exemplo, financiamento de médicos, financiamento de dados, tem por trás sempre um parecer clínico. Portanto, também é importante que, a nível do Conselho Diretivo da ADSE, exista essa sensibilidade. Eu penso que agora, estava à espera apenas da decisão agora do Conselho de Ministros, para esse elemento me substituir, que essa sensibilidade entre no Conselho Diretivo e contribua para melhorar a tabela e adaptá-la mais à realidade. Nós temos, neste momento, até porque por ter chegado a essa conclusão que é preciso fazer uma reformulação grande na tabela, nós temos recebido até os colégios da Ordem dos Médicos a ouvir as suas propostas, agora com uma sensibilidade já diferente, e a última, posso dizer, foi do Colégio de Cardio, e foi extremamente útil, porque eles levantaram uma série de questões. E nós também temos consciência e percebemos, eu, por exemplo, não percebia nada do chamado negócio de saúde, e percebi-me que na tabela, depois com o diálogo com os próprios médicos, percebi-me que há não existe harmonização nos preços de vários atos. Há situações, temos consciência, em que atos mais complexos têm preços mais baixos que atos menos complexos, que é um problema para nós também, e até porque desvia. O que acontece é que os prestadores estão interessados em fazer os atos que estão mais bem pagos e deixam para trás, e às vezes os que ficam ou retiram da tabela, da convenção, dizem que não podem realizar, são aqueles que são importantes para os beneficiários. Eu vejo isso na perspectiva dos beneficiários, eu estou lá para defender os beneficiários, por isso tenho essa perspectiva e penso que no futuro vai haver um esforço muito maior para adaptar a tabela à realidade. Eu não digo que vamos meter toda a inovação na tabela, porque a ADSE tem limites financeiros e é preciso entender que tem limites financeiros de sustentabilidade. Fala-se muito num saldo muito elevante, que a ADSE é um depósito de 1.000 milhões de euros, e é verdade que tem no Instituto de Gestão de Crédito Público, mas isso só foi possível devido à pandemia, em que houve uma redução tremenda da atividade, portanto a despesa, e a receita não caiu, portanto acumulou-se. Mas o futuro é diferente. Por exemplo, nós já sabemos que em 2024, embora o Governo não nos tenha comunicado, soubemos pelos jornais, por aqui vocês veem como é que isto funciona, no nosso relacionamento com a tutela, deixamos de tivemos só apenas 2 reuniões com a tutela, colocámos uma série de problemas e, como não tinham capacidade de resposta, deixaram de fazer reuniões. É assim que atua a tutela relativamente à ADSE. No Governo, com a ministra Alexandra Leitão, tínhamos um relacionamento completamente diferente, tínhamos reuniões todos os meses para discutir os problemas da ADSE. A parte que era do Governo, ela decidia rapidamente, a parte que era a ADSE, às vezes tínhamos opiniões diferentes, ela dava a sua opinião, que no fundo ajudava a ultrapassar o impasse, mas agora a realidade é completamente diferente. Agora, entrando mesmo, quis dar já uma resposta à tabela,
porque eu acho que é aquela questão que tem levantado mais polémica e que nós reconhecemos, eu e mais alguém dentro da ADSE, que é necessário uma regulação profunda, não só na área da oftalmologia, mas em outras áreas. Estou a pensar em outras áreas também, que é importante. Eu agora entraria um bocado na ADSE, até para se compreender melhor a ADSE. A ADSE não tem nada a ver com seguro de saúde. Às vezes a gente diz a ADSE é um seguro de saúde. Não é. Tem regras e características completamente diferentes. E é bom ter isso presente, até porque isso coloca desafios importantes à própria gestão da ADSE. Eu vou só referir aqui 3 ou 4 aspectos, muitas vezes são esquecidos. Só tenho 3 minutos? Então eu, olha, dei a resposta da tabela, já ficam com sorte no meio também, não é? Não, mas eu queria chamar a atenção, por exemplo, nós temos 1.300.000 beneficiários, temos 1.300.000 beneficiários, mas só 900.000 é que pagam para a ADSE. O resto são os familiares e os isentos, que têm os mesmos direitos que os outros, mas que não contribuem nada para a ADSE. Portanto, são os que descontam, é que financiam a ADSE, são 950.000 em 1.300.000. Isto é um aspecto extremamente importante. Depois, outro aspecto importante é que, contrariamente acontece numa seguradora de saúde, à medida que a idade avança, quando ele passa da vida ativa para a aposentação, no lugar de aumentar a contribuição, diminui a contribuição. Porquê? Mantém-se os 3,5, mas a pensão da aposentação é inferior à remuneração. Portanto, há uma queda na receita. E, contrariamente àquilo que se disse ontem, eu vi aqui, o aumento da idade está associado sempre a um aumento da despesa. E bastante. Por exemplo, eu tenho aqui dados, eu não sei como é que se pode dizer que o envelhecimento não determina aumento da despesa, mas, por exemplo, eu vou-vos dar aqui só dados de 2022, um beneficiário, a despesa per capita de um beneficiário entre os 20 e 44 anos é de 255 euros por ano, regime livre e regime convencionado, enquanto para um beneficiário que tem mais de 65 anos, a despesa é 869 euros, média. Portanto, 3 vezes mais. Isto é uma realidade. A inovação hoje, que é muito cara, a inovação é fundamentalmente para prolongar a vida, e é prolongar a vida das pessoas quando atingem idades mais avançadas. Portanto, à medida que o envelhecimento, a população envelhece e a população da ADSE está a envelhecer. Por exemplo, entre 2021 e 2022, o único escalão etário em que houve um aumento de beneficiários titulares, em cerca de 10.000, foi com mais de 65 anos. Em todos os outros escalões etários diminuiu o número de beneficiários. Isto é a realidade que se deve ter em conta. Doutor, eu vou agora, entrando só, deixe-me só dar dados da oftalmologia. Mas isso é uma coisa muito rápida, por favor. Se tem interesse, eu digo que não a é gente isso, paga. é que vem aí o ministro, daqui a bocado somos interrompidos por um ministro. Olha, só nós temos no regime livre, efetivamente o que nós pagamos no regime livre mais são armações e lentes. No regime livre nós pagamos em 2021, a ADSE pagou 26 milhões de euros no regime livre. Lentes e mais lentes e aparelhos e armações. No regime convencionado, aí é que se situa as cirurgias, as consultas e a medicina. E em 2022 a despesa paga a quantidade de dados 528.000 e a ADSE pagou 40 milhões de euros. Obrigado, Eugênio. Muito obrigado, porque acabou por responder às duas questões que eu lhe tinha colocado. Muito obrigada. Eu passava então à doutora Liliana, só enquadrando, portanto, o sistema público, ou seja, o Serviço Nacional de Saúde, não resolve o problema
do acesso e, portanto, a maior parte das vezes o utente tem que se dirigir aos cuidados privados. Aqui a questão, só dar alguns números que eu sei que não são públicos, mas que têm vindo à imprensa, de um estudo que houve da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia e da Universidade Católica, que dá conta, e foi uma entrevista do Dr. Rufino portanto, à imprensa na altura, que desses estudos inquiridos, 30% só ia aos cuidados de saúde quando teria algum problema, algum sintoma. Portanto, significa que a prevenção está fora ou está quase fora destas idas às consultas da especialidade. E o mais alarmante, que ele na altura achou e eu também acho, 13% da população, dos inquiridos, obviamente, nunca teria ido sequer a consulta nenhuma. Portanto, eu pergunto aqui a questão do papel dos seguros privados nesta especialidade, obviamente, a oftalmologia, com duas questões, quer a capacidade de pagamento dos utentes, com 1% da população, e aquilo que falámos off-record, mas muito curtinho, que é a questão da literacia de seguros em saúde, particularmente, que é importante também. 10 minutos, sim, está a funcionar. Em primeiro lugar, obrigada, em nome da Medis, pelo convite para estarmos aqui hoje a debater este tema. Parabéns pela organização e aproveito para cumprimentar não só aqui os colegas que estão na plateia, mas também os colegas de painel. Posto isto e respondendo às questões, em primeiro lugar, houve aqui alguns tópicos abordados pelos restantes palestrantes que são extremamente pertinentes e que não são uma preocupação exclusiva, portanto, do setor público, mas também do setor privado. Sobre o papel das seguradoras, constatámos que ao longo das últimas décadas tem havido uma mudança de paradigma. Enquanto que inicialmente as seguradoras funcionavam exclusivamente como o financiador, ou seja, o pagador de atos médicos, neste momento já têm adotado as diferentes seguradoras um papel também ao nível da promoção da saúde, da educação para a saúde e, por conseguinte, para contribuir para melhorar a literacia em saúde dos seus assegurados e não só. E passarei a exemplificar alguns desses aspectos. Ou seja, e antes de passar para isso, gostava também de continuar a responder à sua questão, dizendo apenas que, efetivamente, enquanto que antigamente um seguro representava apenas um complemento, ou seja, eu tenho acesso ao Serviço Nacional de Saúde enquanto residente em Portugal, e, quando necessito, utilizo o meu seguro de saúde para colmatar alguma falha. Hoje em dia, com as restrições e constrangimentos que existem no Serviço Nacional de Saúde, os seguros passaram a representar uma alternativa ao Serviço Nacional de Saúde. E, obviamente, os custos aumentam, não é? Os custos com o financiamento aumentam. Portanto, como já foi aqui abordado, os recursos não são ilimitados e, portanto, devem ser bem geridos. E isso passa por diferentes aspectos. Por outro lado, aquilo que nós constatamos é que, portanto, a Medis em particular, só para terem uma ideia, eu já vou particularizar depois alguns aspectos da oftalmologia, mas permitam-me fazer esta primeira análise mais abrangente. A Medis, por exemplo, atualmente 20 a 30% do seu orçamento de marketing está alocado à literacia em saúde, para perceberem o peso que isso tem, portanto, nos valores, nos objetivos que a empresa traçou para si próprios, e isto porque se percebeu, e como mostram os estudos, que o investimento em prevenção, não é, e em educação para a saúde tem benefícios diretos em termos de custos em saúde, custos diretos e custos indiretos em saúde. Falamos do dispêndio, portanto, da despesa direta com atos médicos, mas também depois em termos da redução de morbilidade e de mortalidade, portanto, mas sobretudo a nível da morbilidade, até porque a população segurada portanto, população na idade ativa, portanto, a idade adulta ativa, o que faz com que possa ter ter uma má saúde, ter uma repercussão a nível laboral, portanto, com custos para a sociedade, com custos para as empresas. No que toca aqui em concreto à parte da oftalmologia, particularizando,
com o envelhecimento da população e sendo o nosso país um país rico em sol, e a questão das cataratas para que, não sei se tem esta percepção, mas a cirurgia às cataratas é a mais praticada em termos de cirurgia oftalmológica, portanto que os seguros comparticipam, e a especialidade de oftalmologia é quase considerada, ainda que tecnicamente não seja, obviamente, uma especialidade dos cuidados de saúde primários, que é apenas a medicina geral e familiar e a saúde pública, contudo, numa versão mais lata, é considerada quase como uma especialidade de cuidados de saúde primários, porque é daquelas que é mais procurada nos cuidados de saúde privados. E isto representa um peso grande. Quando se fala aqui, por exemplo, da questão dos rastreios, e falando aqui das populações, em particular da idade pediátrica, da população de idade pediátrica, portanto, o rastreio de saúde visual infantil tem algumas dificuldades de implementação, não é? Portanto, quando falamos com os nossos colegas que estão na medicina geral e familiar a ter que tentar que as crianças entre os 2 e os 4 anos façam realmente este rastreio, efetivamente nem sempre é possível. E quando é possível e há alterações em que é suposto procurarem serem vistos por um oftalmologista, na prática a referenciação nem sempre ocorre de forma atempada e em tempo útil, ou nem sempre é possível. E o que faz com que muitas das vezes seja necessário referenciar, olha, se tiver um seguro de saúde, se conseguir ir a uma consulta privada ou pagar a título privado, então recorra à saúde. Isto é uma recomendação que acaba por ter que ser feita, não é? E, portanto, cada vez mais, já temos neste momento cerca de 3, portanto, a nível global, portanto, em Portugal, há cerca de 3 milhões de pessoas que têm seguros de saúde. E com a escassez de médicos de família, 1.700.000 portugueses não têm, hoje em dia, médico de família, esta procura tenderá a aumentar nos próximos anos. E pegando aqui um bocadinho também no tema até da atualização de preços, cada vez mais os atos médicos são mais dispendiosos. Tivemos até aqui o exemplo da pandemia, não é, da Covid-19, que veio trazer novos desafios, novas despesas com a utilização de equipamentos de proteção individual e outros da realização de testes. Tudo isto teve um impacto tremendo, porque, por exemplo, a Médis financiava, não é, portanto, os testes de PCR, os EPIs, e, portanto, tudo isto teve um custo acrescido, que há um orçamento, como em tudo, não é? Que é também limitado, e temos que garantir a sustentabilidade também das seguradoras, não é? Porque a possibilidade de continuar a financiar todo este tipo de serviços não é realmente ilimitada. Portanto, não é só um tema da ADSE, é um tema mais transversal. Portanto, pegando aqui em alguns aspectos agora particulares para concluir, resumindo, sim. Portanto, a Médis, com esta percepção, teve e com a dificuldade que também foi aqui abordada da indisponibilidade de dados, ainda assim teve algumas iniciativas. Justamente tem um projeto intitulado Saúdes, onde fez um estudo, por exemplo, sobre a percepção da população portuguesa sobre o seu estado de saúde, e onde constatou, por exemplo, que, isto porque nós só com dados conseguimos definir estratégias e intervenções adequadas para melhorar, para oferecer os melhores cuidados de saúde e garantir que conseguimos efetivamente definir as melhores estratégias para melhorar a saúde da população. E constata-se que, como eu explicava de início, e pegando aqui neste tema, as seguradoras deixaram de ser puramente o financiador para ter então este papel em, portanto, potenciar a criação de conhecimento para definir melhores estratégias, em que se percebeu que as pessoas em idade ativa têm estes dados são muito interessantes. É um estudo que eu realmente recomendo ver, foi um estudo realizado em 2001 e que é um BI, chama-se mesmo, portanto, o BI sobre a saúde dos portugueses, e que efetivamente se constatou que as pessoas têm uma atitude, 65% das pessoas têm uma atitude muito pouco proativa, cerca de metade, 46% da população tem muito pouca, é muito pouco proativa a procurar
estratégias para melhorar a sua saúde e são muito mais reativos, ou seja, só quando estão doentes é que efetivamente vão procurar cuidados, que era aquilo que falava há pouco, e não investem tanto na prevenção. E é sobretudo a partir, com o envelhecimento, a partir dos 65 anos começam a ter então esses comportamentos. Por outro lado, o que é que a Médis então fez? Desenvolveu ao longo do tempo parcerias e projetos que visam melhorar a literacia em saúde. Neste momento tem uma das maiores plataformas de informação sobre diferentes patologias e diferentes temas da saúde disponíveis não só para os seus assegurados, mas também para a população em geral. Criou, por exemplo, um algoritmo, um avaliador de sintomas, que no fundo é baseado em inteligência artificial. Eu trabalho nessa área também como consultora da Médis, que permite justamente que a pessoa, através dos seus sintomas, consiga perceber qual o seu nível de risco e, por exemplo, que nível de encaminhamento é que deve ter. Ou seja, quando falamos da equidade, de 2 pontos, vou só concluir, peço desculpa, porque é um tema bastante pertinente, mas penso que é 1 minuto. Em relação à acessibilidade, portanto, à adequada gestão de acesso a cuidados de saúde, as pessoas, infelizmente, quando têm um seguro, sobreutilizam, muitas das vezes há uma tendência para a sobreutilização dos serviços de saúde porque têm acesso aos mesmos e, por outro lado, a Médis tenta, de alguma maneira, dar as ferramentas aos seus assegurados e não só, para que as pessoas saibam quando recorrer, por exemplo, a cuidados de saúde, ou quando ficar em casa, ou quando recorrer a uma consulta, porque é muito diferente. Recorrer a um serviço de urgência tem um custo diferente, por exemplo, de uma consulta, e às vezes nem há essa necessidade. E, portanto, à parte disto, percebemos que todo o investimento que é feito terá benefícios não só para, obviamente, do ponto de vista financeiro para a empresa, mas também para a própria sociedade. Obrigada, Liliana. Sim, que esteve um pouco estragado, mas agora está evidente. Vamos então, eu pedi agora, peço desculpa, as 2 últimas oradoras a cumprirem mesmo os 10 minutos, senão começa a ver ali o Sérgio ficar demasiado nervoso. Voltando àquele estudo, e para introduzir o tema aqui para a doutora Cristina, o mesmo estudo da Católica e da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia diz que os inquiridos revelaram cerca de 24% nunca ter feito uma consulta de saúde aos filhos menores. Portanto, isto no fundo é para introduzir o tema da literacia financeira, que a Liliana teve a gentileza já de ligar à questão dos seguros. Portanto, eu pedia à doutora Cristina que focasse não só as crianças, mas também a questão dos idosos, que aliás temos estado nos intervalos, já tive a ocasião e o prazer de estar a falar com especialistas de oftalmologia, que põem a questão dos doentes depois não virem a ser acompanhados por nenhum médico de família e acabarem por deixar de passar a tal janela de oportunidade de ir ao médico e correr o risco de cegueira. Portanto, estes 2 grupos, muito rapidamente. Muito obrigada. Obrigada. Para já cumprimentar o público, agradecer ao Dr. Sérgio Azevedo este amável convite para a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, cumprimentar o painel e, em particular, a professora Isabel Clímaco. Muito bem, falamos de literacia em saúde. Estava a ouvir e todos disseram coisas muitíssimo interessantes. A Organização Mundial da Saúde diz que a literacia em saúde salva vidas. Significa que cada um de nós tem que poder aceder, compreender e usar os recursos de saúde para depois tomar boas decisões em saúde. A doutora Eugénia há bocado dizia que a população da ADSE está envelhecida. Podemos ir um bocadinho mais além, estamos todos muito mais envelhecidos. Os estudos mostram, da OMS, que 1 em cada 4 pessoas daqui a 20 anos terá mais de 65 anos. Todos os que estão sentados, se somarem 20 anos à vossa idade, vão ver que se calhar andam por ali pelos 60, 65 anos ou mais. E por isso esta população envelhecida é uma preocupação. Quando nós falamos de literacia em saúde, eu gostava de dividir a minha apresentação em problemas, perspectivas e soluções. Vou tentar cumprir o tempo. Os problemas, de facto, é que temos estudos que mostram, e o estudo da Escola Nacional de Saúde Pública, acho que está aqui a doutora Sónia Dias, que diz que 50% da população portuguesa tem baixa literacia em saúde, isto é, não consegue nem aceder, nem compreender, nem usar os recursos de saúde, nem tomar decisões em saúde. Isto explica depois esta falta de proatividade que aqui tanto se fala. E não são só, digamos, os idosos, temos os migrantes,
temos as pessoas com baixo nível de rendimento, temos as pessoas com autoperceção da saúde má, temos a educação que também tem influência nas questões de literacia em saúde, a baixa educação da população, e por isso o problema também tem a ver com um conjunto de barreiras, e estas barreiras podem ser as próprias barreiras mentais de desconhecimento, não? Podem ser as barreiras económicas, financeiras, como o transporte, por exemplo, às unidades de saúde, as pessoas podem não ter dinheiro para se deslocarem, e também as barreiras educacionais, além de outras barreiras que têm a ver com aquelas pessoas que nem sequer chegam às unidades de saúde, estão na penumbra e que ninguém as conhece e que têm problemas de visão e têm outros problemas de saúde. E por isso isto são os problemas. Depois, isto justifica aqueles números que hoje em dia e que hoje de manhã ouvimos, que é 800 mil devem ser rastreados, 13% não foi a uma consulta de prevenção, 1.700.000 não têm médico de família e por isso não têm essa possibilidade de serem referenciados. E há outra coisa que aqui foi dito e que o Dr. Pescaia disse que vivemos mais tempo, não é? Mas a questão é como é que vivemos esse mais tempo, porque a qualidade de vida depois de 65 anos em Portugal são 6 anos e meio. E se formos ver a Dinamarca, a Finlândia, tem 15 anos de qualidade de vida. E isto também tem influência nas questões do problema. Em relação às perspectivas, eu penso que nós temos que olhar isto de uma forma tripartida. A perspectiva dos utentes, do cidadão, a perspectiva dos profissionais e a perspectiva do sistema. Quando olhamos para a perspectiva do utente, vemos de facto esta evidência da necessidade de competências. E a literacia em saúde diz que competências é um construto, que significa que nós temos que dar mais conhecimento às pessoas, mais capacidade, isto é garantir que elas sabem fazer aquilo que nós lhes pedimos para fazer, e depois tem a ver com as suas atitudes e comportamentos que têm a ver com o contexto onde elas vivem. E isto é preciso avaliar. Por outro lado, em relação aos profissionais, o sobrecarga, estarem exauridos, também muitos profissionais, sobretudo na medicina geral e familiar, têm demasiados temas para tratar. E a visão pode ser um deles. Há a cessação tabágica, há diabetes, há obesidade, e no meio desta completude de temas importantes para a saúde, escolher a visão tem que ser uma opção. E por isso tem que haver investimento nos outros profissionais para que eles compreendam que a visão é uma questão social. Depois, em relação ao sistema, temos políticas públicas, não é? O problema é a implementação destas políticas públicas que têm que haver, parece-me a mim, a localização de grupos para trabalhar as políticas públicas a nível local. Depois, em relação às soluções, e aqui já foi falado, promoção da saúde, prevenção da doença, e todos nós falámos nisto, não é? Significa que nós temos que olhar sobre também 3 perspectivas: as pessoas, as evidências e os processos. Quando olhamos para as pessoas, de facto, temos que, se queremos que elas tenham competências para ver os sinais de alerta e os fatores de risco, temos que lhe dar competências, isto é, temos que melhorar a acessibilidade da linguagem. O Damásio diz que nós captamos um mundo exterior através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e fazemos representações mentais simbólicas daquilo que captamos. Quando ouvimos algo complexo, como o jargão técnico, é uma espécie de cacofonia na representação mental simbólica. Isto é, não fazemos essa representação mental simbólica e por isso aquilo que entra na nossa mente é uma cacofonia, é um ruído. E por isso depois não conseguimos nem aceder, nem compreender, nem usar os nossos recursos, nem tomar decisões em saúde. E por isso a linguagem e a comunicação também deve ser moldada. Acho brilhante este oftalgeste, que aqui encontram-se normalmente médicos, mais biomédicos, verem aqui a perspectiva biopsicossocial que é exigida pela literacia em saúde. E por isso é que a participação do utente tem esta perspectiva. Depois também, em termos de soluções, vou só aqui mencionar 6, que são a necessidade da integração de cuidados. Isto é hospital, centro de saúde e comunidade. Isto tem que haver aqui mais integração de cuidados. Por outro lado, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável dizem-nos, o 17, que é preciso fazer parcerias. A Médis falou aqui nas questões das seguradoras, mas eu também falo, por exemplo, nas associações de doentes, que têm um enorme potencial para intervir dentro das comunidades e as questões da prescrição social. Depois temos a educação nas escolas, não é? A Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde está a fazer um esforço para integrar a literacia em saúde no currículo das escolas. Isto não significa que se mude o currículo,
mas isso significa que aproveitamos o currículo para introduzir as questões da saúde. Não é? A prevenção, a visão, e estas competências não são só para as crianças, mas também para os educadores e as competências parentais. E depois, um último aspecto, antes de terminar, são as relações multiprofissionais. Eu não sou da oftalmologia, eu ouço falar da oftalmologia, ouço falar dos optometristas, e para nós, cidadãos que estamos fora deste ambiente tão específico, parece-nos a nós que deveria haver aqui uma maior integração, nem que seja um esclarecimento do cidadão sobre quem faz o quê e quais são estas tarefas e se estas podem ser complementares. Aquilo que a literacia em saúde quer, de facto, e aqui foi dito, penso eu, pelo Dr. Sérgio Azevedo, queremos diminuir as assimetrias e as desigualdades. E, de facto, é este processo de melhor acesso, melhor compreensão e melhor uso dos recursos que tendem à decisão acertada em saúde, que é a literacia em saúde, e, sobretudo, depois, no final, monitorizar. E a academia é boa a monitorizar, trabalhar com a academia, trabalhar com as escolas, porque é depois preciso ver se aquilo que nós fizemos deu resultado. E terminava. Muito obrigada. Por fim, mas não com menos interesse, a questão da saúde digital, no meio disto tudo, doutora Rita, como é que pode ser um facilitador? Não estou a dizer que passemos a ir ao chat GPT em vez de ir ao médico, mas, de qualquer maneira, qual é a sua visão? 10 minutos também, por favor. Acho que desliguei, agora ouve-se? Sim, olá, bom dia. Antes de mais, queria fazer 3 agradecimentos pessoais, são mesmo pessoais de Rita para estas pessoas, para o Dr. Sérgio Azevedo pela ousadia do tema, trazer pessoas de fora da área. Segundo, e por me ter convidado. Segundo, a doutora Lúcia Cerqueira não podia deixar de eu não fazer, porque é uma mulher na tecnologia e consegue provar que isto das informáticas e da saúde digital não é uma área só de homens. E mais, mulheres bonitas, ainda por cima, também tem que se dizer, e digo, porque no meu próprio Santo António a diretora de informática também é uma mulher, e não são muitas, mas temos competência e chegamos lá e representamos muito bem. E o terceiro é o meu serviço de oftalmologia. Isto eu tinha que o fazer de forma sentida, porque muito que eu agora vou falar em 9 minutos e 20 segundos tem muito a ver com o que nós no Santo António também criamos. Eu estou em representação da Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar e por isso permite-me, vou ter a ousadia de perguntar aqui à audiência quantas pessoas estão aqui que pertencem a conselhos de administração de hospitais que levantem a mão. Dr. Carlos Santos, vá. Pronto. Eu vou dizer que estamos aqui alguns desconvencidos, porque eu olho para as salas e os meus colegas que me acompanham sabem e vemos sempre as mesmas pessoas quando são sempre para alguns temas. E se nós olharmos para estes números que hoje foram falados, a oftalmologia atinge quase toda a população em alguma fase da sua vida e, portanto, nós temos que começar a estar mais presentes e temos que começar realmente a não achar que as questões clínicas só pertencem a clínicos. E acho que foi este o desafio desta mesa e daí também o tema e nos terem chamado a nós que não somos médicos e somos de áreas de background muito diferentes. Que o Sr. Oscar Gaspar disse uma frase uma vez que nunca esqueci, lição número 1 da pandemia: não há economia sem saúde. E não há saúde sem saúde digital. Ponto. Isto eu acho que é um dado adquirido. Hoje falamos de saúde digital, mas eu estou crente que daqui a um ano só falamos de saúde, porque isto da saúde digital há de acabar por se tornar rotina. Outra frase dita por alguém que eu também muito admiro, que foi o nosso ex-secretário de Estado para a Transição Digital: quando tudo é digital na vida dos portugueses, a saúde também não pode ficar de fora. E, portanto, a parte da literacia digital em saúde também tem que ser um tema. Aqui ao nível da Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar, a dizer-vos que no Grupo Mundial da Federação Internacional de Hospitais, da IHF, temos um elemento que é o oftalmologista, que está aqui na sala, o Dr. Vasco Miranda, que representa Portugal nesse grupo e, portanto, para vocês verem até onde é que a oftalmologia pode ir onde vocês quiserem que ela vá. E, portanto, começando por aqui e passando agora, não sei se está aqui na sala, também vou fazer outra pergunta. Alguém dos serviços partilhados no Ministério da Saúde? Está na sala alguém? Mas se não está alguém que tenha contacto, que leve a palavra, porque é importante. Vimos hoje plataformas aqui prontinhas a entregar, certo? Acho que não percebi mal. Prontinhas a poderem ser distribuídas ou doadas ou cedidas ou compradas
para serem implementadas a nível nacional e depois integradas, e o PRR o que nos prometeu foi ter dinheiro para estas coisas. E nós sabemos, também já os números já nos têm dito, por tal da transparência, que nós estamos atrasados em algumas execuções. Portanto, se há projetos que estão prontinhos a entrar, tenham a ousadia de propor aos serviços partilhados se eles não os querem abraçar e implementar, integrando-os nos aplicativos da tutela, que acho que isso é o que os nossos médicos e os nossos enfermeiros querem, é não andar a duplicar a informação. Falar-vos também que a área da saúde digital, se é tão importante como nós todos acreditamos que é, temos que investir ao nível dos hospitais. E investir como? Primeiro, dando tempo protegido e dedicado aos nossos profissionais para ajudar a serem desenvolvidos estes aplicativos que falamos de manhã. As máquinas não aprendem sozinhas, não vão substituir os médicos, vão ser auxiliares sempre de apoio à decisão médica, mas precisam do vosso tempo para serem validadas. Para serem validadas, para terem o trust e para depois poderem estar finalmente a serem disponibilizadas como ferramentas de verdadeiro apoio à tomada de decisão e algumas até como dispositivos médicos. E, portanto, há que dar tempo dedicado às nossas pessoas para trabalharem estes projetos. Qual foi aqui a estratégia do Santo António? Criamos um laboratório de saúde digital, que é liderado por um oftalmologista, que tem tempo dedicado e uma equipa de profissionais de saúde, e não são muitos, 15 dias por semana, que se juntam para fazer acontecer dentro do hospital estes projetos de saúde digital. E mais, e que vão à procura de financiamento. Quando cheguei ao Santo António nós não tínhamos sequer gabinete de projetos financiados. Hoje temos, e em 2 anos, 20 milhões de projetos financiados. É muito dinheiro em tão pouco tempo, são muitos projetos. E as equipas só o conseguem fazer se tiverem o suporte do Conselho de Administração. Se tiverem este investimento em tecnologia, eu vi há bocado e bem, e sei que há desinvestimento em equipamentos. Mas dar-vos aqui outro exemplo. 4 robôs do Serviço Nacional de Saúde, 2 estão no Santo António. Não somos melhores do que os outros, não tem nada a ver com isso, não tivemos privilégio de acesso a financiamento, foi uma equipa dedicada, focada para fazer acontecer, uma equipa multidisciplinar. Agora, talvez com sorte, o PRR venha perguntar e venha dizer quem é que tem robôs implementados, e pode ser que os robôs venham a ser financiados, como eu sempre defendi. A inovação tem que entrar por este caminho, senão não entra de forma nenhuma. E, porque não quero ocupar mais tempo e não quero mexer também na agenda que vem a seguir, dizer-vos que a literacia é muito importante dos doentes. E se calhar os hospitais não são os locais mais apropriados para fazermos esta parte da literacia digital. Porque os doentes esperam muito, os doentes muitas vezes vão em sofrimento, muitas vezes saem das consultas com más notícias, e se eu lhes for perguntar ao doente, tem 5 minutinhos para eu ensinar como é que há de fazer a sua teleconsulta, e não vou pedir ao médico para o fazer, apesar de eu saber que há médicos que estão a fazer este trabalho de forma digna na consulta. Nós temos que ser criativos e dar-vos aqui um pequeno exemplo de um projeto, e a professora Cristina acompanhou. O projeto do Hospital Vai à Praia, que foi feito no Hospital da Póvoa de Varzim e Vila de Conde, portanto a meio do caminho entre o Santo António e aqui Viana de Castelo, que foi durante o verão levar profissionais não clínicos às praias para ensinar os utentes, os cidadãos, a introduzirem-se quer no portal do utente, quer nos sistemas da tutela, para que no inverno pudessem não ficar de fora. Isto é muito importante, cada cidadão que nós conseguimos incluir nesta área digital é cada cidadão que, quando foi a pandemia, foi crucial estar inserido no sistema. E dizer-vos que é assim que nós caminhamos. Fomos provavelmente o último hospital a ter app para os doentes, tivemos lá muito pouco tempo disponibilizada, mas neste momento somos o hospital com mais utilização. Temos cerca de 62 mil utentes diariamente a utilizar a app. E isto faz de trabalho da comunidade, não só dentro do hospital. Esta sensibilização deve começar por cada um de nós. E deve ser feita fora dos hospitais, eu acredito. E se for para fazer dentro dos hospitais, nós vamos integrar agora um projeto muito engraçado com o Muda. Quem não conhece o Muda, vão visitar. É um projeto que pretende levar projetos de competências digitais ao maior número de cidadãos possíveis. Pensem nos nossos internamentos. O meu hospital, o Chuco não sei quantas camas terá, mas terá mais do que o meu. Mas pensem em 1.200 camas que atualmente eu tenho no meu hospital. Os doentes internados, o que é que têm? Têm tempo. E, portanto, aproveitem esse tempo dos doentes internados para trabalhar a literacia digital. Quem tem grandes maternidades, como também é o meu caso, não vamos dizer que nas maternidades há o problema de iliteracia.
E, portanto, se eu conseguir, eu faço 3.300 partos por ano, se eu conseguir que pai, mãe e filho nasçam e se criem logo digitais, são 10.000, cada ano 10.000 doentes, potenciais doentes digitais. E pronto, com isto, espero ter pensado a minha mensagem. Obrigada. Muito obrigada. Tenho ordens de acabar já, portanto agradeço a todos. Não há tempo para perguntas, pelo menos são as ordens que o Sérgio me deu. Muito obrigada a todos.